mesmo, não tem muito jeito, sabe aquele nervoso que o povo fica lá? E agora, nesse segundo tempo, nós estamos recebendo o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães. Olha que nós esperamos essa entrevista, viu, gente? Olha, nós estamos em dezembro, ele está em Campinas desde janeiro, mas pelo menos a gente vai terminar o ano com a entrevistando o presidente da Sanasa. Manuelito, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Olá, Rose, bom dia a você, bom dia, Zezé, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, especialmente aqueles que acompanham e que dão bastante audiência para os Bastidores do Poder. É sempre um prazer nos valer da sua grande audiência para que a gente possa conversar com a população, que é muito importante quando se ocupa um cargo público, ser transparente e ter como o jovem diz hoje, um papo reto com a sociedade. É isso aí. Bom, hoje quem está conosco, Manuelito, é o Edson, que é a dona Zezé de Lima. Não sei se você... Acho que eu te comentei com você que ela caiu, quebrou o braço, o pulso, né? E hoje ela foi tirar o gesso. E quem está conosco é o Edson Souza. Bom, eu vou começar, Edson. É o Edson, né? Mas não fui eu que derrubei a Zezé, não, viu, Manuelito? É nada, Manuelito. Ele estava querendo o cargo dela, entendeu? Aí ele falou assim, deixa eu dar uma empurradinha nela, aí ela fica de fora do programa. Mas é brincadeira. Bom, Manuelito, assim, há uma discussão aqui entre os nossos próprios ouvintes de que o custo da água é caro em Campinas, a tarifa de água é cara. Primeira pergunta que eu faço para você é exatamente isso. A água, ela é cara em Campinas e se nós teremos reajuste do valor da água em fevereiro do ano que vem, porque normalmente o reajuste sempre que chega na nossa conta é em fevereiro. E eu queria que você respondesse isso para os nossos ouvintes. Rose, água cara é água que não tem. Você pode perguntar a qualquer dessas cidades que estão em racionamento, né? Pergunte para quem está com água dia sim, dia não, pagaria qualquer preço para ter água todo dia. Eu acho que aqui tem uma distorção nessa discussão. A gente compara, a tarifa da água e do esgoto, ela reflete o padrão do serviço que é prestado, né? Nada mais é do que isso, né? Você coloca, para calcular a tarifa, quanto você faz de investimento, quanto que você gasta com produtos químicos, com energia elétrica, né, com encanamentos, mão de obra, né, e isso é que configura o que é a tarifa no final das contas, né. A comparação, e por que eu digo que tem uma distorção? Porque aqui se compara, talvez, com municípios próximos, em que às vezes não tem regularidade no abastecimento, tem água de assim, dia não, às vezes 2 dias não, um dia sim, e também não tem uma qualidade no serviço de tratamento de esgoto como tem em Campinas, né? Campinas é uma das poucas cidades no Brasil que avançou bastante com a questão do tratamento terciário, né? E isso é importante porque preserva o meio ambiente, porque ajuda a manter a qualidade dos nossos cursos d'água, né? Então, se você comparar Campinas com cidades como Fortaleza, como Curitiba, né, como outras cidades de porte semelhante, Porto Alegre, etc., você vai ver que não há grandes diferenças em relação à tarifa, exceto pelo fato de que Campinas, a tarifa reflete 99,8% de abastecimento de água potável e quase 90% de tratamento de esgoto, enquanto muitas dessas cidades estão bem para trás, particularmente na questão do tratamento de esgoto. O ano que vem nós teremos reajuste? Como que está isso? Essa questão de tarifa cabe à agência reguladora. Nós não definimos tarifa, não é a prefeitura, não é a Sanasa quem define tarifa. Quem define tarifa, existe uma agência reguladora que todos os anos, né, se debruça sobre o perfil de custos da Sanasa, o perfil de investimentos da Sanasa, né, e estabelece e o volume que você projeta para ser vendido de água no ano seguinte e define uma tarifa. Isso vale não só para a Sanasa, como vários outros, para o município de Valinhos, para outros municípios aqui da região,
E vale, por exemplo, só para concluir, Rosa, para os 365 municípios que é operado pela Sabesp, por exemplo, cuja agência reguladora é a Arcesp, não é a Ares PCJ como a nossa. Então, quem define tarifa, já chego no ponto que você quer, né? Quem define tarifa para nós é a agência reguladora, né? Agora, é importante nós lembrarmos que a Sanasa está desde fevereiro de 2019 sem reajuste nas tarifas, num período em que os custos foram crescentes e a receita decrescente em razão, a pandemia desestruturou os mercados de maneira geral. Então nós tivemos um aumento cambial de mais de 40%, isso interfere no custo de produtos químicos, isso interfere no custo da tubulação de aço, da tubulação de PVC, né? Do custo do asfalto. Você teve um período em que as receitas caíram, seja pela inadimplência que aumentou na pandemia, seja porque o consumo se deu numa categoria que a tarifa é mais barata, que a tarifa residencial. Nós temos que voltar a lembrar que até pouco tempo atrás as escolas estavam fechadas, as universidades, os restaurantes, né? Então tudo isso configurou uma situação muito delicada que nós atravessamos este ano na Sanasa. Quem vai definir a palavra final é da agência. Nós não temos ainda como dizer para você qual é o posicionamento da agência em relação a isso. Talvez a gente só vá conseguir saber disso ao longo do mês de janeiro. Manuelito, mas, por exemplo, mesmo que a agência, ela faz o cálculo em cima daquilo que vocês enviaram para ela como diagnóstico do que foi, do que é e do que será para o futuro. Em cima desse relatório é que ela vai definir se vai ter ou não. O que vocês enviaram para a Ares é um relatório de necessidade de aumento de custo, no sentido assim, olha, nós gastamos mais. O senhor mesmo já colocou que houve um aumento cambial de 49%, que reflete no preço do custo dos produtos químicos, por exemplo. Há uma tendência de aumento em cima disso? O que nós enviamos são dados, inclusive públicos, de balanços de contas de maneira geral. Como que a agência apropria isso, ela o faz de uma maneira muito peculiar e chega a um resultado que a gente não tem como antecipar, né? Então, eu prefiro aguardar um posicionamento da agência para te responder essa pergunta. Uhum. A inadimplência está alta na Sanasa? Nós tivemos momentos muito ruins ao longo desse ano, em que a inadimplência quase dobrou, né, de aproximadamente 3% para aproximadamente 6%. Agora, com a retomada da economia e também com um programa que nós lançamos, que é o Em Dia com a Sanasa, né, os consumidores têm buscado a Sanasa para regularizar suas contas, né, para regularizar suas pendências, né, e de maneira que, nesse momento, muito provavelmente em razão também da retomada da economia, nós estamos com a inadimplência em queda, voltando aos patamares tradicionais. Presidente, o governo anterior ao senhor, do prefeito Jonas Donizete, alardeou uma campanha da Sanasa, sempre dizendo assim que a Sanasa tinha capacidade instalada para tratar 100% do esgoto. O que eu queria perguntar para o senhor, se o senhor já falou isso, eu perdi que houve uma queda no áudio aqui, é saber quanto do esgoto que é tratado hoje em Campinas. Nós estamos tratando aproximadamente cerca de 90% do esgoto, né? Deixa eu só te explicar um pouco por que acontece isso, Edson. Quando você vai fazer tratamento de esgoto, a primeira coisa que você tem que fazer é a estação de tratamento, é o local onde se dá o tratamento. Depois você tem que levar o esgoto da casa, das residências, através de uma tubulação, através de estações elevatórias, até a estação, né? Então, quando se diz que a Sanasa tem capacidade instalada para tratar 100% do esgoto, é porque ela tem as estações prontas. Agora o trabalho é de concluir as interligações, né, através de emissários, através de redes locais, entre as residências, as indústrias, o comércio e as estações de tratamento de esgoto. Esse é um trabalho que é um pouco
ele avança com certa dificuldade, porque o mais fácil você faz antes e fica para depois o que é mais complicado, né? Que são exatamente aquelas regiões onde você tem população em beira de córrego, né? Esse é um trabalho muito delicado que precisa ser feito, obviamente, mas que ele é feito para e passo a regularizações fundiárias. Então, a parte final, o degrau final é sempre um degrau mais alto, e é por isso que o avanço também se dá em passos um pouco mais lentos do que no começo. Por falar em regularização fundiária, a gente entrevistou recentemente num programa da TV o Jonathan Roberto Pereira, que é diretor técnico da Coab Campinas. Ele falou muito sobre regularização fundiária e o papel da Sanasa tem sido importante demais nesse quesito, não é, presidente? Não tenha dúvida, Edson, a parceria, todo o processo de regularização em comunidades mais carentes tem que ser feito em parceria entre as áreas de habitação e saneamento, tá certo? Sem isso, você não consegue avançar. Por quê? Porque eles vão regularizando, fazendo os arruamentos, regularizando os lotes, e aí, somente após iniciado o processo de regularização, a empresa de saneamento, por que eu falo empresa de saneamento? Porque é assim no Brasil inteiro, a empresa de saneamento pode avançar e passar a sua tubulação. E tem uma coisa importante, que eu não sei se todos os ouvintes têm clareza disso. Nós não podemos, as empresas de saneamento, em regra, não podem avançar em áreas não regularizadas. É diferente, por exemplo, da energia elétrica, em que é permitido que elas avancem em áreas não regularizadas, com o argumento de que há um risco por conta de incêndio, etc. É claro que a gente entende que o risco também existe na questão do abastecimento de água, mas a legislação não nos permite avançar, por isso que a gente só pode avançar junto com a área de habitação, e essa parceria, essa integração entre as áreas de governo é fundamental. Sem isso, o processo não avança e a gente acaba deixando para trás essas comunidades mais carentes. Mas isso não é correto. Mas é isso que eu ia perguntar para o senhor, porque em alguns lugares existia até, se eu estiver enganado, o senhor pode me corrigir, mas instalação coletiva de água, né, onde todo mundo ia lá e pegava água. Quer dizer, é estranho isso, né? Você coloca as pessoas estão instaladas num determinado lugar, numa determinada região ou bairro em regularização, ou numa área invadida ou não, isso não é o caso, mas as pessoas podem ter energia elétrica, mas não podem ter água. Se eu tivesse que escolher entre energia e água, eu preferia ter água, né, presidente? Você está falando com alguém que defende seu ponto de vista e sua opinião até a exaustão. Eu concordo plenamente, inclusive essa questão da ligação coletiva tem que dar méritos para a Sanasa. É uma articulação entre a Sanasa, a área de habitação e o Ministério Público de Campinas. Temos cidades que nem isso é permitido, por incrível que pareça. Agora, presidente, já que nós estamos falando... Você vai falar, Edson? Posso perguntar depois. Não, se você quiser. Não, eu quero perguntar para o presidente se o senhor já determinou que chova bastante para a gente para caprichar na captação de água aí, presidente. Olha, Edson, eu adoraria ter esse poder, né? Mas eu quero deixar bem claro para você que não basta chover em Campinas. Tem que chover lá nas nascentes do Cantareira, no sul de Minas, na região de Extrema. Pra você ter uma ideia, eu tenho no meu celular a cidade de Extrema, eu acompanho quase todo dia se está chovendo lá ou não, tá certo? Né? Então, a gente precisa que chova na média, não precisamos também que chova muito acima da média. O milagre pode ser um milagre mais contínuo, mas vai dar certo. Nós não estamos em posição de alarmismo. Já que nós estamos falando sobre crise hídrica, ainda no governo Jonas foi anunciado a construção de um projeto de uma represa de água bruta no distrito de Souza, na região conhecida como Três Pontes. E essa represa ela iria promover uma reservação de água de no mínimo 70 dias, se ficasse sem chover e tal. E era um projeto caro, de 380 milhões de reais, só o custo da execução do projeto era de 5 milhões, e o dinheiro seria buscado na Caixa Econômica Federal. E a construção dessa represa em Souzas acabou gerando uma série de críticas, principalmente dos ambientalistas, de que ali não era o lugar adequado, que é uma APA e não deveria ser construída. Que pé que está esse projeto hoje na Sanasa? Vocês vão dar continuidade
Não vão? Como que vai ser isso? Rose, é importante que a gente tenha clareza de que nós vivemos numa região de escassez hídrica, tá? Portanto, todo projeto que traga segurança hídrica para a cidade, ele tem que ser bem avaliado, né? E não pode ser descartado de imediato, tá? Então, essa questão, o que nós fizemos, entre o nascedouro desse projeto da represa e o dia de hoje, muita coisa mudou na área na área hídrica aqui na região. O que nós estamos fazendo nesse momento é revisando todos os projetos que possam dar segurança hídrica para Campinas, e não só para Campinas. Eu acho que Campinas tem uma liderança regional e nós temos que olhar também a questão regional. Agora, recentemente, fizemos uma parceria com Valinhos para ajudar a minorar o sofrimento da população de Valinhos, tá certo? Né? Que deve estar colocando água na cidade ainda nesta semana, né? Então, o que nós temos que olhar, nenhum projeto pode ser descartado, né? Mas a gente tem que buscar claramente aqueles que ocorrem com mais rapidez e trazem água no horizonte para Campinas, no horizonte de prazo menor. A mais detalhes, eu vou aproveitar a sua audiência, Rose, e vou convidar os seus ouvintes a acompanharem hoje uma live através das redes sociais do prefeito Dário Saad e da prefeitura, né, e da Sanasa, porque nós vamos estar anunciando hoje à tarde. Sobre esse projeto, provavelmente... Sobre a questão de segurança hídrica, inclusive falando um pouco mais sobre este e outros projetos. Estou achando que vocês vão desistir da ideia, mas tudo bem, eu espero até Que horas que vai ser a live? Às 15 horas. Tenha paciência. Tenha paciência. Agora pedir paciência para repórter é duro, hein, presidente? Mas tudo bem. Dá um spoiler aí, presidente. Bom, mas eu já dei, eu acho que vai desistir, você vai ver. Porque eu pensei que eles iam chamar um anúncio de alguma coisa se não fosse para mudar de ideia. Ué, vamos lá. Tô brincando, presidente, eu não sei se é isso, gente, mas é que se fosse para continuar o projeto, eles não precisaria chamar coletiva, né, gente? Mas eu não sei o que vai ser, mas vamos lá. Presidente, a gente tem aqui em Campinas uma questão também que é... Ai, meu Deus, me deu um branco, mas já vou lembrar. Peraí que eu já lembro o que eu ia falar. Vai, Edson, faz uma pergunta que me deu um branco de uma coisa importante que eu iria perguntar aqui. O fato de Campinas ser o carro-chefe da região metropolitana enseja essa preocupação que o senhor citou aí com Valinhos, por exemplo, e outras cidades. Houve um tempo, 1 ano, 2 anos atrás mais ou menos, um assunto muito recorrente em Campinas, não em Campinas, mas nas cidades aqui da região, da RMC ou do Circuito das Águas, a construção de barragens. O senhor tem alguma notícia a respeito disso, presidente? Sim, Edson. Existem 2 grandes barragens que estão sendo feitas nas regiões de Jaguariúna, na fronteira. Uma é a barragem de Pedreira, que fica na fronteira entre Pedreira e Campinas, né, no rio Jaguari, né, e outra na altura de Amparo, né, conhecido como barragem de Amparo, no rio Camanducaia. Essas 2 represas fizeram parte do processo de renovação da outorga do Cantareira, né. Elas estão sendo construídas pelo governo do estado com a expectativa de que sejam entregues até o final de 2022 e que ao longo do ano de 2023 elas estejam cumprindo sua função. Esse, inclusive, é uma das grandes novidades aqui para a região metropolitana de Campinas, a que eu me referia na pergunta da Rosa. E Campinas vai se beneficiar muito com a construção dessas barragens, né, presidente? Em princípio, se você olhar apenas as barragens, Campinas não se beneficia, né? Ele regulariza o lado de lá dos rios, né? Mas aí é que vem as nossas revisões de planejamento que nós vamos anunciar à tarde. Presidente, eu me lembrei, eu estou tirando os esqueletos hoje da Sanasa do armário, tá? No governo do Jonas também, quase no finalzinho, foi anunciado, eu não me lembro se era um museu, o que foi, de uma parceria com a Unicamp, com a FAPESP, da Sanasa, aportar um dinheiro para ter, eu vou chamar de museu, o senhor me corrija se for um outro nome,
para poder chamar do Museu da Água, e era uma grana grande, né? E eu quero saber o que o senhor decidiu em relação a esse projeto envolvendo a Sanasa e a universidade. Rose, na verdade se trata de um centro de pesquisas, né, que ficaria voltado a questões da água, né, qualidade da água, etc. Né. Seria uma parceria entre a Sanasa, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a Unicamp. Né. Como você bem colocou, esse projeto envolve um dispêndio de recursos consideráveis por parte da Sanasa. Né? O valor era 3,5 milhões ou não? É um valor total de cerca de 30 milhões. Né? 30 milhões. Ao longo de 10 anos, portanto, eram 3 milhões por ano, a FAPESP colocaria valor semelhante e a Unicamp entraria com o custo dos professores e outras tarefas administrativas. A grande questão é o seguinte: isto foi um projeto concebido num outro momento, né? Hoje, o momento da Sanasa é bem diverso, né? Você tem uma ideia, vou dar só um exemplo. Foi estabelecido aqui no governo, como você gosta de dizer, no governo Jonas, na gestão do presidente Arli, por conta da pandemia, a isenção de tarifa social para aqueles que consomem até 10 metros cúbicos. Nós estamos beneficiando aí aproximadamente 25 mil famílias, tá certo? E isso foi mantido pelo prefeito Dario Saad. Ele não voltou atrás nessa decisão. Eu acho que é uma decisão importante. Ainda não temos uma reativação plena da economia e é importante que a Sanasa exerça também esse papel social. Só esta isenção custa em torno de 6 milhões por ano, né? Ou seja, nós fizemos ver aos parceiros que não é o momento adequado de seguir com essa parceria, porque a pandemia alterou a ordem de prioridade, né? E quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então a gente precisa revisar, assim, um esforço de gestão de revisar o planejamento da empresa, e estamos abertos a discutir com a Unicamp, com a FAPESP, um outro cronograma, um outro montante de desembolso, porque entendemos que a ideia é meritória, né? Mas nós temos que escolher, né? O cobertor é curto, ele não cobre tudo, a gente tem que escolher qual parte a gente vai cobrir com o mesmo cobertor. Agora, falando de cobertor curto, há uma discussão de que os cargos na Sanasa, eles são utilizados para que vereadores acabem indicando seus apadrinhados políticos, e a gente tem aí, às vezes, presidente de partidos nomeados e tal. Inclusive agora, com essas denúncias que estão chegando em relação à obtenção de rachadinha, prática de rachadinha por alguns vereadores, o nome da Sanasa tem entrado, não que o senhor tenha essa autoridade de decidir onde que o assessor está dando ou usando o dinheiro dele. Mas a Sanasa, por exemplo, ontem chegou ao Ministério Público que alguns vereadores que têm funcionários indicados pela Sanasa ficam com parte do salário desses trabalhadores. Mas tudo isso ainda está no âmbito da investigação, não tem comprovação, está no âmbito da denúncia que o promotor público, o Ângelo Carvalhais, está investigando. A minha pergunta para o senhor a Sanasa tem muitos assessores contratados, indicados por políticos? Ela tem sido um cabide de emprego para políticos ou não, apesar de ser uma empresa? Rose, eu só posso falar pelo período que eu estou à frente da Sanasa. O que eu posso lhe garantir é que eu nunca recebi um currículo dizendo tem que contratar porque é indicação de A, B ou C. Tá? Não é o perfil do prefeito Dario Saad, não é o meu perfil. Tá? O que eu faço aqui à frente da gestão da empresa é cobrar para que todos trabalhem e todos apresentem resultado para a empresa. Né? Ninguém vai ser perseguido porque entrou no passado por uma indicação A, B ou C. Né? Seria fazer o oposto. Da mesma forma como eu não vou contratar ninguém por indicação de A, B ou C, eu também não vou perseguir ninguém porque tem entrado. O que ele precisa apresentar no seu dia a dia na Sanasa é
bom trabalho e resultado para a empresa. Enquanto tiver assim, continua. Se não tiver, não tem o menor compromisso com o erro. Será mandado embora e eventualmente substituído por uma outra pessoa com outro perfil. Então, na verdade, o que o senhor está me dizendo, deixa eu tentar entender o que o senhor me disse, é que pode ter, pode não ter assessor, mas que o senhor olha o currículo, é isso? O senhor não sabe me dizer se tem assessores de vereadores? Os currículos as pessoas que eu contratei, foram muito poucas depois que eu cheguei aqui, eu olho o currículo. Se tiver currículo, pode trabalhar. Se não tiver, não pode trabalhar. Tá certo. Agora, presidente, uma outra questão que eu gostaria de saber quando a gente fala sobre, o senhor estava falando sobre a Sanasa não poder entrar em bairros que não são regularizados. Existe muito gato na Sanasa? Porque eu sei que de energia elétrica existe muito. Como que é essa questão em relação à Sanasa e se isso acaba encarecendo a nossa água? Então, o gato ele é muito maior na eletricidade, Rose, do que na água, tá? Até por conta dessa questão das ligações coletivas, né? Acabou resolvendo muito desse problema. Ele vem em benefício também da Sanasa. A Sanasa tem um programa eficiente de combate a fraudes, né? E de tal maneira que eu posso te garantir que as tentativas de fraude são coibidas. Existem fraudes contra hidrômetros, existe tentativa de ligação clandestina, mas a gente tem um sistema de acompanhamento, né, todo mês do consumo dos clientes, né? Então, quando um cliente baixa muito o consumo, a gente automaticamente já destaca uma equipe de fiscalização para o local para verificar o que está acontecendo. Pode ser que a casa tenha sido fechada, questão normal. Pode ser também que ele esteja fraudando. O gato é menos comum. O que é mais comum é a fraude no hidrômetro, né? Então a gente investiga bastante essas questões quando chegam para a gente. Presidente, teve uma vez que um ouvinte mandou uma consideração aqui para a gente. Eu me lembro que o senhor falou, puxa, mas isso não está correto, tal. Eu vou tentar recuperar, eu não tenho aqui o texto, mas mais ou menos era o seguinte, era a alegação de que a Sanasa, ela faz a cobrança da conta de água com 2 meses de antecedência, e esse ouvinte teria aventado que vocês usavam isso para poder buscar dinheiro no mercado. Lembra disso? E aí eu quero te dar a oportunidade para o senhor explicar isso e inclusive negar, porque eu lembro que o senhor ficou muito irritado, falou, puxa, Rose, não é desse jeito, né? A Sanasa é uma empresa séria, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse até para o nosso ouvinte, porque ele deve estar ouvindo, né? E que foi o Edvalmir que fez essa pergunta. Eu não me lembro inteiro o contexto da pergunta, mas eu me lembro que a essência... Eu me recordo. Rose, aliás, o Edvalmir colocou a questão de novo aqui. Ele diz assim: olha, pergunte a ele por que a Sanasa emite as notas tão antecipadas, se estão vendendo os recebíveis. Essa é a pergunta que ele colocou hoje, o Edvalmir, exatamente. Rose, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você e o Edson a oportunidade da gente esclarecer isso. Eu pude te esclarecer pessoalmente, mas acabei não podendo esclarecer para toda a sua audiência, e a minha irritação era em função de passar, eventualmente, que não foi sua intenção, obviamente, nem da Zezé, que estava no programa naquele dia, passar uma ideia que não era correta. O que acontece é o seguinte, eu me lembro que a conta que ele se referia era do mês de novembro, né? O que acontece é que a conta de novembro, ele precisa olhar o período de leitura. A conta de novembro se refere a 30 dias entre outubro e novembro, exceto quando ela está no último dia de novembro, que vai se referir a 30 dias do mês de novembro. Isso se dá porque a leitura não é feita toda de uma vez, ela é feita em etapas, né? Então acaba fazendo um sanduíche entre o mês anterior e o mês de leitura. A Sanasa, ela põe o vencimento dessa conta para janeiro para ajudar as pessoas, facilitar a vida das pessoas, tá certo? Dá um prazo maior. Você pegar o setor elétrico, eles dão 10 dias, 12 dias no máximo, 8 dias às vezes, né? Isso é uma coisa que, inclusive, a Sanasa não consegue reverter, porque isso está parametrizado em sistema. Isso vem historicamente, ela dá um prazo maior para as pessoas pagarem. Então, a conta não é de janeiro, a conta é de novembro. O consumo de novembro está sendo dado a ele a oportunidade de pagar em janeiro. Isso eu acho que é muito importante deixar claro. As pessoas têm que olhar, assim, 95%, 98% dos nossos clientes têm 12 contas no ano.
É isso que ele precisa olhar. A de outubro provavelmente venceu em janeiro, vai vencer em janeiro. Ele tem que pagar cerca de 12 contas. Alguns consumidores, por conta dessa diferença de data de leitura, podem ter 11 ou 13, mas é a minoria. Né? E o ponto chave é o seguinte: a Sanasa não é igual à loja de comércio que faz desconto de recebíveis. Ela nem pode fazer isso, tá certo? Né? Então ela não faz esse desconto que ele acha que a gente pega a conta, vai lá no banco e paga juros altos e antecipa a receita. Não, isso não existe, a Sanasa não faz isso. Então, no fundo, o que a Sanasa está dando é um prazo maior de pagamento. Né? Isso vem historicamente, a gente não consegue, seria ótimo se eu conseguisse mudar isso e fazer que nem o setor elétrico, mas eu não consigo, até porque aí sim eu anteciparia o recebimento. O mês de novembro pagar até 10 de dezembro seria ótimo, né? A gente traria recursos mais rápido para o caixa, mas infelizmente, historicamente, é assim que se configurou a gestão comercial da empresa e não é possível mudar no estalar de dedos. Presidente, tem algumas questões para o senhor aqui, dos ouvintes, posso mandar bala? Como eu disse no começo, eu acho que é uma grande oportunidade, Edson, da gente ter um diálogo com a sociedade, através de vocês e da Rose. O Antônio está fazendo um comentário que diz assim: o valor da água em Campinas é uma vergonha. Para se ter ideia, em Montemor o valor é 3 vezes menor. Comentário do Antônio. Bom, eu por acaso, recentemente, eu fui convidado a tomar um café com o prefeito de Montemor. Né? Eu garanto para você que ele preferia cobrar a tarifa da Sanasa e entregar água todo dia para a população. Também tem aqui o Pedro Struckel, espero estar falando corretamente, aqui pronunciando corretamente o sobrenome dele, Pedro Struckel. Ele diz o seguinte: presidente, por favor, questione o presidente da Sanasa por que não cortam o patrocínio de atividades estranhas ao objeto da empresa, como, por exemplo, patrocínio da equipe de vôlei, da Sinfônica, a fim de não onerar ainda mais os munícipes. Afinal, a Sanasa é uma empresa pública. O senhor vai responder para o Pedro Struckel. Edson, essa questão de patrocínio, a Sanasa é uma empresa que, inclusive, disputa mercado, vive no mercado competitivo. Volta e meia, você tem aqui empresas tentando oferecer água e tratamento de esgoto para outras, normalmente não é para residência, mas para outras empresas instaladas na cidade. O patrocínio é uma forma de você reforçar a imagem positiva da companhia, né? Eu diria para você que nada mais positivo do que associar a imagem da Sanasa a um time campeão, e a Orquestra Sinfônica é o xodó da cidade, a cidade inteira tem o maior carinho por isso, e eu garanto para você que o retorno para a imagem da Sanasa é muito maior do que o que ela despende com esses patrocínios. A gente ganha divulgação, né? É impressionante, né? E a última aqui do Nelson Lopes, ele diz assim que não vê, não sei se existe essa função ainda, na minha época era leiturista, não sei se existe isso, mas ele diz assim que o leiturista não passa todo mês para ler o reloginho dele lá, se a Sanasa cobra na média a conta de água, presidente. Olha, eu gostaria que desculpe, como é o nome do ouvinte? Nelson Lopes. Nelson, se você pediria para o senhor Nelson, se ele pudesse nos encaminhar o endereço dele ou uma cópia da conta d'água, porque eu vou investigar isso, porque o leiturista tem que passar todo mês. Pode ser até que ele passe e ele não perceba que ele passou, né? Sim, mas ele tem que passar todo mês. Às vezes tem, sim, problemas no percurso, às vezes tem um cachorro, nossos leitoristas são muito atacados por cachorros na rua, né? E aí ele tem que desviar o caminho, ele não consegue passar, então pode ser que eventualmente um mês ou outro pule e a empresa faça a cobrança pela média, mas não é o correto. Então, se ele puder me passar, nós vamos mandar apurar e investigar esse caso. Presidente, eu lembro que uma vez eu fiz matéria, eu trabalhava no Correio Popular ainda, estou ficando velho. E aí, não, mas eu estou dando risada, que eu estou lembrando dessa matéria, porque o leiturista, o pessoal que entrega cartas, os carteiros, eles eram assim, alvos de cachorros, eles odeiam. Pensa é só chegar aquele uniforme, os cachorros já atacam, né?
É alto o número de acidentes por leituristas e cachorros da Sanasa ou não? Ou isso acaba sendo baixo porque ele já tem uma prática de como lidar com esse espécie? Acaba que a experiência vai amadurecendo as pessoas, eles não tentam mais avançar quando você tem um cachorro, né? Então, você reduz o número de incidentes, né? Mas o incidente acontece, o que é que eu chamo de incidente? Do cachorro impedir o leiturista, né? Agora, o acidente tem sido bem raro. Então tá bom. Daqui a pouco vai ter gente amarrando pitbull aí no relógio de água, hein, presidente? Aí fica ruim, hein? Não dá ideia, Edson, não dá ideia. O Edson adora dar umas ideias. Mas olha, presidente, na verdade eu queria, como última pergunta, como que vai terminar esse ano para a Sanasa? Vai ser um ano positivo, com prejuízo, com um ativo superavitário, ou vai ter prejuízo já diante dessa pandemia, de todos os aumentos de gasto? Olha, Rose, nossas projeções indicam que com a recuperação que começou a ocorrer na economia a partir de setembro ela é bem devagar, mas basicamente a partir de outubro a gente consiga fazer valer aos prejuízos dos meses do começo do ano. Então eu diria que a gente vai ter um balanço um tanto quanto equilibrado na Sanasa, provavelmente ligeiramente superavitário. O senhor fechou, acho que a semana passada, o contrato de venda de água potável para Valinhos. Havia também uma possibilidade da Sanasa começar a vender água não potável. E qual que é o teu planejamento para os próximos 3 anos? A Sanasa vai poder ter uma receita além da cobrança da tarifa nos próximos anos? Rose, desculpe, eu não entendi. Você falou de vender água não potável? Não potável, aquela água de reuso. Sim, perfeito, ok. Tá. Então, muito boa pergunta. Deixa eu te... uma empresa como a Sanasa, que está alcançando o que a gente chama de universalização, que é ter tratamento de esgoto em toda a cidade e distribuição de água potável em toda a cidade, ela precisa olhar para outros caminhos, né? A água de reuso é uma possibilidade, mas o grande problema da água de reuso é unir a oferta e a demanda, né? As indústrias têm o direito, entre aspas, de retirar a água dos cursos d'água. E isso é muito mais barato do que comprar água de reuso. Nós entramos aqui num grande grupo de discussão em que está a Sanasa, a Sabesp, a BRK privada, participa a EGE e participa o braço do Banco Mundial, o IFC, que é um departamento do IFC, e nós estamos tentando, junto ao governo do Estado, buscar uma nova regulamentação dessas questões de outorga, etc., que nos permita avançar mais com a água de reuso. Mas não temos só esta possibilidade, temos outras possibilidades que nós estamos estudando e, de fato, a ideia é que a gente possa usar essas possibilidades para trazer receita para a Sanasa, e isso também se reverte numa tarifa que vai crescer menos no futuro. Presidente, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? O senhor gostaria que os ouvintes soubessem? Eu queria muito, Rose, agradecer a você, o Edson, através do programa Bastidores do Poder, da Rádio Bandeirantes, a oportunidade da gente estar estabelecendo aqui um diálogo franco, né, honesto, né, em que posições são colocadas, há um debate. Isso é muito importante. Quando a gente ocupa cargos públicos, essa é uma obrigação nossa. Você até brincou no começo que eu demorei para vir, mas porque é importante que a gente faça esse tipo de conversa também com respostas, tendo conhecido a empresa, tendo conhecido seus planejamentos. Quer dizer, senão a gente vai ficar enrolando e não é isso que o ouvinte quer. Aproveito também para mandar meu desejo de melhoras para Zezé. Tá certo, presidente, os microfones da Rádio Bandeirantes estão abertos. Quando o senhor quiser voltar, é só falar com o Marcos Lodge ou falar comigo e a gente marca aqui a tua volta. Eu acho que vai ser importante para uns 2, 3 meses você voltar, porque os ouvintes sempre têm dúvidas, e principalmente em fevereiro, quando sair a história da Ares e do resultado da tarifa, tá bom? Perfeitamente. Só fazer um registro aqui do Edson Elias. Ele diz assim que prefere pagar e beber a água com tranquilidade, a água de Campinas, porque é uma qualidade de água, é uma água boa.
Ele está dizendo, me fez lembrar aqui um amigo que disse, ele ficou assustado que a gente tem o costume aqui, se esteja onde você estiver, você abre a torneira, coloca a mão assim, tipo concha e bebe a água. Em nenhum lugar do mundo se faz isso. Eu posso dizer ao senhor, presidente, que eu já viajei um bocado e as pessoas não fazem isso. As pessoas ficam assustadas quando vem a gente fazer isso aqui em Campinas. A qualidade da água é realmente muito boa. Você vai me perdoar, eu vou... eu faço. Você vai me perdoar, Edson, mas eu queria fazer um comentário a respeito, dizer que eu concordo plenamente com o Edson Elias, né? Edson Elias. Que fez esse comentário. Né? Tem lugares, você teve a oportunidade de viajar, tal, mas tem lugares que o hotel te deixa no quarto a água mineral para que você não tenha ou não vá buscar o hábito de beber da torneira, né, que é muito comum, por exemplo, entre os americanos. Né? Então, de fato, esse é um diferencial de Campinas, e digo mais, esse é um patrimônio que Campinas conquistou. E nós tínhamos que fechar a boca para não entrar uma gota de água na água que eu estava tomando banho. E eram assim, era um balde só de água para você tomar banho no final da tarde. Você estava cheio de poeira, cheio de sujeira, e era só um pouquinho de água, gente. Realmente... Eu tive a oportunidade de viver isso. Eu visitei a China uns anos atrás e fui ciceroneado por um chinês, né, que ficava hospedado não no mesmo quarto, mas no mesmo hotel, e ele fazia questão de todo dia me lembrar de tomar banho com a boca fechada. Pois é, eu tive Nós estamos falando da China. É verdade. Olha, presidente, muito obrigada. Se eu não te ver mais, um bom Natal, bom Ano Novo, e o ano que vem estaremos aqui juntos novamente. Estou à disposição de vocês. Um bom Natal a você, ao Edson, ao Zezé, que está nos ouvindo, e aos ouvintes do Bastidores do Poder. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Gente, nós vamos pro break, porque o Lucas já está aqui.